E a gente começa esse bloco lembrando o que de mais importante cada um dos entrevistados destacaram na nossa série, que foi ao ar na última semana, sobre alimentação e o agro. Foram 5 personagens, você vai ouvir e ver também aqui na tela do canal Viver Brasil, 5 falas super importantes desses 5 personagens. Hoje, a gente pode dizer que no agro há um classificado de jornal aberto, sempre com oportunidades, tanto para você ser funcionário, quanto também para empreender. Esses 30% de terra brasileira ainda pode crescer mais? Com certeza, Fabiano. É 30% de terra, mas assim, a gente tem um potencial de crescimento muito grande. Por quê? Porque a gente ainda não utiliza todas as tecnologias que nós temos disponíveis. E plantando cada vez menos em espaços menores. Exato. Aliás, plantando cada vez mais em espaços menores. Exatamente, exatamente. E hoje, um grande gargalo que nós temos no agronegócio é exatamente mão de obra. Uhum. Quando eu falo mão de obra, é desde a pessoa que vai fazer uma poda, uma capina, uma atividade mais básica, até mesmo uma pessoa que vai desenvolver um programa, que vai fazer um aplicativo para melhorar a gestão, para melhorar o controle dentro da fazenda. Eu li recentemente que hoje nós temos uma demanda muito grande por profissionais ligados à tecnologia, com formação na tecnologia e no agronegócio. Uhum. Então, assim, se vocês estão nos ouvindo aí, é um ambiente que demanda, sim, mão de obra especializada, e aí, importante focar nesse especializada, mas também na mão de obra básica para as pequenas propriedades, para auxiliar no campo mesmo. Bom, eu acho que a gente já caminhou bastante, mas, como sempre, a gente precisa avançar mais, né, Fabiano? Eu percebo que a parcela da população, né, que tem mais recurso financeiro tem muito mais acesso a uma alimentação de qualidade, a uma alimentação saudável, e justamente por isso a gente precisa colocar a luz nesse tema, que é o que você está fazendo aqui com essa série maravilhosa. Eu vejo que a gente sabe o papel do agro no Brasil e no mundo, né? O Brasil alimenta hoje cerca de 1 bilhão de pessoas, ou seja, toda a nossa população, e mais milhões de pessoas por todo o planeta. Uhum. E a gente sabe que em 2050, né, um dos grandes desafios da humanidade vai ser como alimentar 10 bilhões de pessoas sem exaurir o planeta. Então, eu acho que nosso país não tem nada que se compara ao Brasil em termos de, né, área, clima, tecnologia, inovação, para poder ser uma das soluções importantes nesse enorme desafio. A alimentação, o agro por si só, foi o responsável pela expansão da população, né? Por desenvolvimento da população, das pessoas, da sociedade como a gente conhece hoje. Antigamente, lá na época das cavernas, o homem das cavernas, né, só evoluiu a ponto de sociedades a partir do momento que ele começou a aprender agricultura. Então, olha que interessante, até isso o agro vem no desenvolvimento, aí vem terras férteis, vem produção, vem melhoramento genético para aumentar a produção, e aí que a sociedade moderna às vezes bate com produção. Opa, até que ponto a gente pode melhorar produção sem piorar a saúde das pessoas que estão ingerindo aquilo? Aí que a gente entra, aí que é a chave do negócio. A gente desmistificou isso ao longo do tempo? Ah, sim, certamente. Nem sempre dá para se associar alimentação saudável com alimentação cara, não necessariamente. Por exemplo, as pessoas às vezes optam por alimentos multiprocessados que não é que são mais baratos, são mais práticos. As pessoas hoje têm buscado praticidade. Eu trabalho muito na área de emagrecimento, então um problema hoje que eu vejo nas pessoas que estão acima do peso, que têm dificuldade para perder peso, é o consumo excessivo de um tipo específico alimentar, na maioria das vezes o carboidrato. Esse é um vilão. A gente precisa desmistificar, né? O que é o alimento? O alimento não é só nutrir. É uma parte extremamente importante, mas a função dele não é só isso. O alimento está envolvido em questão política, em questão social. Hoje em dia, quando você vai receber um amigo na sua casa, você oferece um alimento. Quando você vai marcar de encontrar com alguém, você
tem um alimento ali envolvido. Hoje já tem velório que você vai, tem alimento envolvido, né? Então é muito mais uma questão social do que somente nutrir. E aí quando a gente entende essa importância, a gente sabe da necessidade de explicar isso desde a infância, e quando a gente explica, isso se perdura até a fase adulta, né? Com isso, quando a gente entende essa importância, a gente vai ter o conhecimento dessas fases do alimento. Então, por exemplo, quando a gente fala do agro, né, a gente sabe que o alimento, ele, em grande parte, para se pensar numa alimentação saudável, ele precisa ser um alimento in natura ou minimamente processado. E o que seria isso? O que seria esse tipo de alimento? É o alimento que não passou por um processo químico, um processo realmente em produção. E aí a nossa alimentação tem que ser baseada nesses alimentos. Depois disso, a gente tem o alimento processado. O alimento processado também faz parte, muitas vezes é um alimento também saudável, mas ele não é a totalidade da nossa alimentação. A escola é um canal que abrange, né, a formação humana, né? E desde pequena criança aprendendo, né, a produção do alimento saudável, né, de forma agroecológica, isso vai ser muito para todo mundo. E isso começou a partir de quando? Tem quanto tempo vocês têm essa disciplina lá na grade? Na verdade, nós começamos nesse ano letivo de 2023. Legal, então estamos dando quase que em primeira mão, ou seja, está sendo um início da questão. É o início do processo. E na grade mesmo, a gente não conseguiu colocar como uma aula exclusiva, né? A Secretaria de Educação ainda não tem dessa forma. Então, ela vai ser complementar da aula de ciências, né? Mas a gente vai aprofundar isso em aulas práticas. E para fechar o nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre educação no meio ambiente, o agro no meio ambiente, como uma especialização em meio ambiente pode ajudar no que diz respeito à produção do agro. A gente conversou com a professora Andréa Bonifácio, ela que é diretora da EJUSP. Vamos acompanhar. No início da pandemia, né, mais ou menos no dia 5 de junho, começamos bem pequenininhos, com um propósito que até então a gente ainda não tinha visto no mercado, né? Então, o diferencial era justamente trazer para a questão jurídica e de especializações coisas que ainda não tinham no mercado e que a gente percebia que os alunos tinham interesse. Né? Então, à medida que a demanda judicial foi chegando, a gente foi percebendo que havia uma lacuna ali, que a gente não tinha profissionais aptos a essa defesa. Então, foi que a gente chegou. O que a gente percebe também é que o direito é uma das áreas que mais vai se modificando ao longo da história do Brasil, né? Ou seja, a gente vai tendo novos elementos, novas configurações. Quem é que poderia imaginar há 10 anos que a gente teria um problema ambiental com as barragens, como a gente está tendo agora, que impactam no meio ambiente, impactam na agricultura? Ou seja, essa questão meio dinâmica de tudo é que faz com que especializações sejam necessárias para, de certa forma, preparar esse profissional? Não, com certeza. O direito, a evolução do direito, ele caminha junto com a evolução social, né? Então, à medida que vai chegando demandas da própria sociedade, o direito ele tem que avançar para poder atender. Então, a gente falava antigamente sobre direito ambiental. Aí, poxa, mas o meio ambiente com direito, como assim, né? Aí, o direito ambiental hoje tornou-se super comum, né? Dele já derivou um braço, que é o direito animal, que agora já vem surgindo como se fosse uma reformulação desse direito ambiental, que é onde a gente chega nos direitos da natureza, que já é uma visão mais protecionista do meio ambiente. Pois é, e essa visão protecionista do meio ambiente, como a gente tem destacado aqui sempre no programa, ela tem ali algumas questões complexas no que diz respeito à agricultura, mas há um consenso de que sem sustentabilidade não se tem produção de alimentos no mundo, muito menos no nosso Brasil, que é o celeiro da produção de grãos e de tantos outros produtos importantes. A gente tem no direito uma ferramenta super importante para que esses dois campos
de atuação que parecem ser tão distintos sejam tão uniformes? Não, com certeza, quando a gente fala no próprio desenvolvimento sustentável, né? Então a gente trabalha esse direito ecológico, né? Esse novo ethos que a gente fala, trazendo essa perspectiva de precisamos crescer, precisamos desenvolver, sim, mas ao mesmo tempo com uma atenção ao meio ambiente, né? Por isso que a gente fala, então, um desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, de alguma forma, o direito, para a gente até explicar aqui para o nosso telespectador que é produtor rural, que está nesse meio da questão da produção agrícola, há muito tempo ainda se tem aquela coisa do ambientalista ser um entrave das questões todas. A gente tem colocado aqui no programa, sempre que possível, a gente tem destacado e colocado que, pelo menos é a visão que a gente tem aqui no programa, é que o problema do defensivo agrícola, ele não é necessariamente um vilão. A dose desse defensivo é que passa a ser um problema, mas se a gente não tem o defensivo agrícola, a gente não tem a produção que a gente precisa entregar. E aí vai uma outra discussão sobre o que a gente produz de alimentação para dentro, para fora do mundo. Para a alimentação do gado na China se usa a nossa soja. Aí é uma outra divagação. Mas falando da questão da alimentação, qual que é a visão hoje do direito no que diz respeito a isso? A gente tem aí um consenso de que o defensivo ele está sendo liberado a todo momento. Até há um questionamento de que se foi liberado demais nos últimos tempos, principalmente nos últimos 4 anos, se liberou demais o defensivo. Mas a gente tem um consenso em termos do direito na análise do que diz respeito a isso. Também é tema de alguma ementa dentro das disciplinas, das especializações? Quando a gente fala sobre defensivos, né, agrícolas, enfim, a gente tem que trazer que a gente não pode trazer só a legislação por aí aplicada. O direito ele é muito subjetivo por si só. Então a gente trabalha com legislação, doutrina, jurisprudência, analogia. A gente faz uma consulta à população, que a gente fala de políticas públicas, né? Uhum. Então há sempre o que a gente busca um equilíbrio, né? Não é à toa que o direito é representado por uma balança. Uhum. Então é um equilíbrio que a gente nem deve abolir o defensivo, porque senão a gente pode correr um risco de segurança alimentar, né? Que é o que a gente defende. E, ao mesmo tempo, a gente também não precisa abusar, como se diz. É a mesma coisa que ocorre com a mineração, digamos assim. Uhum. O meio ambiente, ele está ali, ele é um bem ambiental, né? Então, ele é para ser consumido, mas como se diz assim, até um certo limite, né? Uhum. Então, assim, o consumismo exagerado é o que prejudica a todos, né? Porque a gente tem que lembrar que o meio ambiente também é a nossa casa, uhum. né? Então, a gente tem que usufruir, mas com uma certa segurança. Então, por isso, a gente impõe limites. Isso, legislação, enfim, sempre tem, né? Por exemplo, assim, que uhum. vai, né, para casa, para ser discutida, projeto de lei, tudo. Uhum. Mas legislação implícita não tem. Uhum. Pois esse é uma grande discussão que a gente vai acompanhar. Agora, pelo conhecimento, pela análise, a gente passa a ter a possibilidade daqui a pouco, assim como a gente precisou de outras legislações, a gente passe a rever. Vai chegar um momento que a gente vai ter que rever o que a gente aprovou de defensivo agrícola? Com certeza, com certeza. A mesma coisa aconteceu com a inteligência artificial, né? Então hoje a gente já tem um direito digital à medida que vai evoluindo. E assim como os alimentos transgênicos, não sei se você se lembra, hoje já tem, né, você vai lá no supermercado, na prateleira, tem um alimento, tem um Tzinho amarelo, né, então explicando, é obrigatório explicar tudo que tem. Então, acredito eu que vai caminhar assim para essa evolução, né. Então, a mesma coisa em relação aos alimentos, aqueles que têm transgênicos, que não têm, né, então, assim, a transparência. É isso, o AgroB fica por aqui, foi muito bom ter você aqui com a gente, ótima sexta-feira para você que é de sexta-feira, está acompanhando esse resumo, você que está no fim de semana, ótimo fim de semana, e a gente volta a se falar ao longo da próxima semana com mais programas inéditos aqui do seu programa AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Valeu!